Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 16, 13 ao 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei ou construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, esse trecho e esta pesquisa de Jesus a respeito da sua personalidade, da sua pessoa, para entender, para perceber, para ter um retorno, um feedback. Eu creio que mais os discípulos mesmo, né? Eu creio que as pessoas ali, o maior interesse de Jesus como homem, como pessoa, como verbo encarnado, era perceber, ouvir dos discípulos qual era a percepção, qual era principalmente o entendimento a respeito da sua pessoa, da sua missão, de tudo aquilo que ele fazia, diante dos seus ensinamentos, diante daquela convivência, diante de toda a dinâmica que eles estavam vivendo. Até para continuar, para prosseguir, né? Então os discípulos caminharam com Jesus, viveram esse processo, presenciavam os sinais que ele fazia, presenciavam as discussões que ele era envolvido, os questionamentos que lhe traziam, até mesmo as armadilhas que tentavam armar para ele. E com certeza também, em muitos momentos, como a gente vê em algumas passagens da Escritura, estavam a sós com ele e ele lhes ensinando. Mas com certeza em outros momentos, ensinamentos, palavras, gestos que não aparecem na Sagrada Escritura também foram concretos, também aconteceram na vida deles. E então, nesse momento, em algum momento, Jesus quer também ter essa percepção para continuar essa pedagogia com ele. E de que se serve para nós? Para que serve esse diálogo de Jesus com eles para nós? Tem mais a questão do alimento ali, da autoridade que Jesus transfere para Pedro, né? Jesus dá um mandato a Pedro. Nesse mandato está não só a missão dele, mas também está a autoridade, a herança que Jesus transfere para Pedro. Mas voltando então à questão da pessoa de Jesus. Com a liturgia desse dia, a gente tem alguns elementos que nos ajudam também a pensar, a olhar, a compreender e, quem sabe, a nos aproximar da pessoa de Jesus. No capítulo 22 do livro do profeta Isaías, tem o exemplo de uma outra pessoa, né, um administrador, que é destituído, né, que vai ser destituído do cargo, porque não está provavelmente agindo bem. E aí a nova pessoa que virá para substituí-lo, diz o profeta, sob a inspiração de Deus, do Espírito Santo, que essa nova pessoa será um pai para os habitantes de Jerusalém e da casa de Judá, né? Será um pai, terá as chaves das portas do templo, da cidade. O que ele abrir, ninguém poderá fechar. O que ele fechar, ninguém poderá abrir. E ele será um alicerce, né? Será uma sustentação segura para todos aqueles que o procurarem. O Salmo fala da bondade do Senhor, né? E Paulo vai falar na carta aos Romanos, no capítulo 11, a respeito da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. E Paulo diz como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Então, e conclui dizendo que é tudo dele, por ele e para ele.
Então, para nos aproximarmos realmente de Jesus como homem e como Deus, é preciso compreender essa grandeza, essa riqueza, essa imensidão que é Jesus, que se encarnou no meio de nós, que se deu por nós, para a nossa salvação. E aí nós podemos, quem sabe, nos aproximar dele com temor, mas com alegria, com contentamento, com simplicidade, porque ele veio para nós, nos acolhe. Então ele não nos rejeita. Ele é o Senhor, tudo pode, tudo quer, para a nossa alegria, para a nossa salvação. Possamos então nos aproximar de Jesus, reconhecê-lo e conhecê-lo cada vez mais em profundidade, porque ele também nos revela o nosso destino, a nossa missão, o nosso futuro. Deus abençoe e guarde você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.